Esse tema ele já é recorrente em muitas das conversas que eu tenho com outras pessoas, com meus amigos e com familiares, e no entanto não creio que eu tenha falado tão longa e contundentemente para o público a respeito das questões que circundam esse tema. Trata-se de uma espécie de suicídio que virou um jogo e que é indicativo de uma doença coletiva, social, psicológica, muito grave na sociedade contemporânea. Permitam-me então sublinhar algumas notícias a respeito. Para isso eu vou ter que usar este segundo óculos, uma vez que o meu está desatualizado. Em 23 de outubro de 2011, nós encontramos uma notícia na internet, facilmente pesquisável, cujo título é o seguinte: Jovem comete suicídio em Medianeira. Por volta das 13 horas de domingo, dia 23 de outubro de 2011, ou seja, 5 anos atrás, um jovem de 15 anos cometeu suicídio ao se enforcar no banheiro de sua residência, localizada na área central de Medianeira. Ele foi encontrado por familiares. Medianeira é uma cidade no interior do Paraná. O escrivão Jedson, que atendeu o local de morte, informou que o jovem estava passando por tratamento psicológico e que no banheiro foi encontrado um caderno onde deixou uma carta de despedida. Então eu passo a olhar o obituário do Paraná neste fim de semana. Uma senhora de 60 anos de idade cometeu suicídio por enforcamento. Considera-se que a data de sua morte foi 21 de outubro de 2016, às 11 horas, provavelmente da manhã. E o local de falecimento dela foi em sua residência, em Medianeira, no Paraná. Foi sepultada no dia 22 de outubro de 2016. Mortes aparentemente não correlatas, que eu quero sublinhar apenas provisoriamente, de um senhor que falece por perfuração por arma de fogo, também no interior do Paraná, e um rapaz de 19 anos, desempregado, morto, também por arma de fogo, em Goiôerê. Todas essas mortes aí nesse fim de semana, essas 3 mortes. Além daquela de 2011. Agora veja que interessante uma notícia que também está na internet, que consta no UOL, cujo título é o seguinte: Pais e médicos devem ficar atentos para a brincadeira de enforcar entre jovens. Notícia publicada em 9 de março de 2010. Eu vou ler para vocês um trecho, contado em primeira mão por quem narrava a reportagem.
Embora eu já tivesse operado algumas vítimas de suicídio, nunca havia visto um jovem garoto que tinha escolhido morrer dessa forma. Perguntei a uma das enfermeiras, que havia passado um tempo com a família, sobre as circunstâncias da morte. Ele estava deprimido. Ninguém nunca suspeitou de nada. Quem o encontrou? A enfermeira respondeu: ele estava brincando de se enforcar. Parei o que estava fazendo e, sem acreditar no que eu via, virei-me para olhá-la de frente. Você sabe, aquela brincadeira em que as crianças tentam ficar doidonas, ela explicou. Eles se estrangulam até quase perder a consciência. Ela colocou a mão sobre o braço do menino e continuou. O problema é que esse pobre garoto não conseguiu se desfazer do nó. Seus pais o encontraram pendurado pelo cinto, preso na maçaneta da porta do quarto. Março de 2015, outra notícia num website que se intitula sitedecuriosidades.com. Choking game, choking é este movimento de sufocar, é o nome dado aos jogos de asfixia praticados por muitos jovens e crianças. A prática é extremamente perigosa e pode levar à morte, o que, aliás, meus caros, é óbvio. A tradução do termo do inglês para o português é jogo de estrangulamento. Esse tipo de brincadeira é comum nos Estados Unidos e consiste em enforcar-se com um cinto, corda ou barbante para causar uma hipóxia ou baixa oxigenação no cérebro. Nessas condições, a pessoa passa por uma sensação de euforia. Eu quero denotar uma coisa. Sendo essa notícia aqui de março de 2015 e constituindo um alerta, embora estivesse num website de curiosidades, ela também é decorrente de uma notícia que veio de março de 2010, que é aquela que eu contei imediatamente antes, que é uma notícia de algo que se passou com alguma frequência nos Estados Unidos. Eu não sei com que frequência se passa hoje, mas a verdade é que isso é divulgado amplamente pela internet, a qual muitas crianças e adolescentes têm acesso. Então vem a notícia de 25 de outubro de 2016 no correio24horas.com.br. Menino morto em jogo online já havia brincado de se enforcar antes, diz o tio. Em uma das conversas da vítima, um amigo do adolescente diz que a vítima foi brincar de novo de se enforcar. O corpo do rapaz, de 13 anos, que morreu enforcado após perder uma partida de um jogo online, foi velado na manhã desta segunda-feira, em Santos, no litoral paulista. O caso aconteceu no sábado e ele foi encontrado com uma corda no pescoço diante de um computador após ter sido desafiado por outros participantes do jogo. De acordo com o tio da vítima, o sobrinho jogava League of Legends com outros 3 amigos quando perdeu a partida. Ele conta que analisou as conversas do sobrinho com os demais participantes e percebeu que os amigos acompanharam o enforcamento do rapaz. Após ser encontrado no quarto, o rapaz chegou a ser reanimado pelos familiares e socorrido para um hospital, mas morreu na manhã de domingo, há 8 dias. Ao lado disso, eu quero citar algumas coisas que provavelmente vocês têm conhecimento e, se não tiverem, terão agora, que dizem respeito ao comportamento dos dias atuais. Quando eu falo dias atuais, eu digo assim, os últimos anos dentro desta década, ou talvez iniciando na década passada e prosseguindo até a década atual, desse comportamento que tem sido percebido, que envolve, entre outras coisas,
essas brincadeiras que envolvem violência pública, que também aparentemente começaram nos Estados Unidos, mas certamente não apenas lá, de adolescentes repentinamente atacando pessoas com socos, pontapés, eventualmente com armas brancas, para ver se as pessoas caem ou não com facilidade, se eles conseguem ou não derrubar essas pessoas, assim como num inocente videogame. Daí para o uso de seringas. Quando eu havia me iniciado no curso de psicologia em 1991, eu ouvi uma história de um colega na época que era enfermeiro, e ele me contou de uma questão que envolvia algo que apavorava muito as pessoas naquela época, e hoje parece que não causa tanto pavor quanto antigamente, embora seja, eu garanto a vocês, apavorante, que é a questão da AIDS e do contágio pela AIDS. No final da década de 80 e no começo da década de 90, a AIDS era um terror entre as pessoas. Hoje em dia amenizado pelos coquetéis que os aidéticos tomam e que chegam mesmo a aparentar que a AIDS está se transformando apenas numa doença crônica e não numa síndrome fatal que ameaça a sobrevivência da humanidade. Mas enfim, naquela época surgiram não apenas as primeiras pessoas crescendo em número com AIDS e morrendo por causa dela, em virtude da evolução daquilo que a AIDS causa, que é uma diminuição da imunidade. Também surgiram pessoas que, bastante inconformadas com o fato de estarem contaminadas pela AIDS e tendo decretado, principalmente naquela época, a sua morte a curto e médio prazo, resolviam que outros deveriam passar pela mesma experiência, por motivos variados, em geral envolvendo o inconformismo com a possibilidade de uma morte mais prematura do que se considera uma coisa natural, uma vez que todos morreremos um dia, mas aqueles que são mais doentes morrerão antes. Essas pessoas contaminadas por AIDS, algumas delas, se atreviam a contaminar outras pessoas, até mesmo dentro do hospital. Foi o que esse rapaz me contou na época, em 1991. Ele era enfermeiro num hospital aqui de Curitiba, e uma enfermeira que era amiga dele, e segundo ele uma moça nova e cheia de boas ideias, atendendo numa ala separada que na época existia para atender os pacientes de AIDS. Ela, no atendimento de um desses pacientes, no momento em que fazia o tratamento desse paciente, o paciente, no descuido da atenção da enfermeira, aproveitou-se desse momento, tirou do braço que recebia o soro a agulha que nele se encontrava e imediatamente cravou essa agulha no braço da enfermeira e disse assim: se eu não posso viver, ninguém mais pode. Contava o meu amigo na época que essa moça morreu em 6 meses. Lembro bem que nessa época foi tratado de considerar como crime hediondo essa tentativa de homicídio. Na prática, homicídio levado a efeito por aqueles que dolosamente procuram contaminar o outro com uma doença mortal.
E o que é então, meus caros? Isso que se faz hoje, andando com seringas dentro de transportes públicos e dentro de lugares públicos, ferindo pessoas, aproveitando-se do descuido delas, para levar a efeito o que uns consideram como uma brincadeira, outros como loucura. E que no fundo é a materialização de uma vontade de matar. O pior é que isso está se tornando comum. Símbolo e evidência da falta de sensibilidade com a vida humana que domina os dias de hoje. E o que é pior, não domina apenas o comum e o desinteressado nas questões de saúde e eventualmente nas questões de justiça, que também permeiam tudo que existe, permeiam a filosofia, a política, a ética, a construção do comportamento humano, a construção da sociedade, a perpetuação da espécie humana, a educação, a formação da personalidade. E todo o legado que milhares de anos trouxeram até os dias atuais. Eu disse certa vez a alguns alunos meus, e eu repito isso a várias pessoas, um considerável número de vezes, que aquilo que foi conquistado em termos de gentileza e cavalheirismo até algum momento entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, se perdeu irremediavelmente, tristemente, miseravelmente, e para ser recuperado, minha gente, aquilo que se perdeu em 50 anos, em 60 anos, em termos de tratar com cavalheirismo outras pessoas, sejam ou não do mesmo sexo, não será recuperado nos mesmos 50 anos. Não será recuperado em 40, em 30, em 10, em um ano. Não será recuperado em 500 anos. Se levou milhares de anos para chegar nessa condição, como é que você vai se recuperar? Como é que vai ser recuperado isso em poucas décadas? Se não houver um movimento contundente no sentido de melhorar, de moralizar o comportamento humano. Porque, minha gente, não é através da lei que você vai obrigar as pessoas a se comportarem com cortesia umas com as outras, com gentileza umas com as outras. Se não há compreensão dessa necessidade, como é que isso vai ser levado a efeito? O palhaço já foi símbolo de alegria. Hoje, o palhaço é símbolo de terror. Só ver essas notícias a respeito de palhaços atacando em público. Chamam isso de brincadeira. Chamam isso de graça. Jovens aplicando mata-leão na rua em outras pessoas. Crianças e adolescentes que acham que se enforcar é bonito, que pode haver alguma precaução para que isso seja levado a efeito sem perigo. Querem mais? Antigamente até os bandidos tinham um pouco mais de moral, tinham um pouco mais de vergonha na cara. Eles abaixavam a cabeça quando eram acusados de portar arma, de matar alguém.
de cometer um latrocínio. Hoje em dia, eles matam e quando são questionados por repórteres, respondem assim: mas ele reagiu. Matei porque reagiu. Reagiu o quê? A um roubo? A uma ameaça grave contra a própria vida? Em legítima defesa? Desde quando o bandido age em legítima defesa? Desde quando não é uma vergonha cometer um crime? Desde quando os bandidos são heróis? Desde agora. Desde este fim de mundo em que estamos vivendo, em que chamar uma moça de donzela é cafona, chamar de cachorra, isso sim é um elogio. Chamam de sertanejo universitário, beber até cair. Ou como aquela política esquerdista idiota que andava dizendo aí aos quatro ventos que policiais não têm o direito de usar a arma para coisa nenhuma. Sujeitos defendendo a legalização das drogas, dizendo que isso seria uma fonte de recursos para o Estado. Que palhaçada é essa? Vocês querem tapar o sol com qual espécie de peneira? Você vai gerar fundos através da legalização das drogas? E quem é que vai pagar os tratamentos de saúde, os leitos dos hospitais, que não servirão para atender a quem está doente, mas a quem está drogado? Qual é a medida que se usa para determinar que o doente fique encostado numa parede de um corredor do hospital, enquanto alguém que apenas exagerou no idílio que estava vivendo com seu excesso de drogadição ocupe o leito que seria destinado a quem está lutando para viver? E a gente não quer fazer uma incitação àqueles que são viciados em drogas. A questão é que não existe dinheiro que seja capaz de construir algo para corrigir aquilo no qual se investe dinheiro para causar destruição. A situação é muito simples de ser pensada de um outro modo. Se o governo permitir que alguém com uma britadeira saia fazendo buraco na rua e receba remuneração por isso, você acha que existe algum sentido em arrecadar alguma coisa dessa remuneração do que faz buracos na rua para voltar a tapar os buracos? Paga-se para fazer buracos e paga-se para desfazê-los, mas nunca na mesma velocidade em que os buracos são criados. Chamam isso de economia, de fortalecimento da economia. Não existe possibilidade de fazer com que uma hipotética legalização de drogas transforme-se em fonte de recursos para o Estado, para que o Estado possa cumprir aquilo que é sua obrigação, que é cuidar do povo. Isso é uma balela.
uma balela como tantas outras. Querem ver outra? Existe uma crítica, e nessa provavelmente me atirarão pedras. Uma crítica quanto ao que há muitos séculos os homens fazem, que é defender a própria masculinidade. Considera-se isso hoje em dia um defeito, uma coisa antiquada. Ah, mas a modernidade não precisa que o homem defenda a sua masculinidade. Como assim? Os filhos serão o quê? A imagem de pai não tem mais sentido. É isso? E quem é que vocês acham que simboliza a lei, impõe a lei e define a lei? Vocês acham que a lei é inspirada no quê? Se não é inspirada na ordem? E se em determinado momento não houve uma autoridade que impõe ordem? Que impõe que as coisas precisam ser preservadas, construídas, e não simplesmente destruídas, ou como querem alguns que gostam de falar com eufemismos obscuros, desconstruídas. Desconstruir, minha gente, não é a mesma coisa que analisar. Desconstruir é destruir, porque tiram-se as partes e aquilo que estava construído não volta àquilo que era antes. Nossa sociedade está vivendo uma tristeza, um momento inacreditavelmente mau, ruim. Nós estamos vivendo num mundo que já não é mais mundo, numa civilização que já não é mais civilização. Desde quando não é tenebrosamente horrível ver que as nossas crianças não sejam capazes de preservar as próprias vidas, nem perceber quando seus semelhantes estão perdendo a vida? Desde quando não é terrível que um repórter se preocupe mais em filmar quem está morrendo do que em socorrer aqueles que ainda têm possibilidade de serem socorridos? Desde quando não é horrível, sumamente horripilante, que a corrupção seja uma vergonha para a construção de uma sociedade, ao passo em que se criam leis para trazer de volta para o país, como privado, aquilo que antes era público. E chamam isso de repatriação. Repatriação para onde?